Uma boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evento sobre HTML5. Eu estou vendo que tem bastante pessoas conectadas que estarão acompanhando. Já surgiu uma pergunta do Luiz a respeito de alguma gravação disponível para assistir, o que a gente vai tratar nessa hora aqui até às 9 horas. Na verdade, vai ser feita uma gravação, isso eu posso confirmar para vocês, para todos que estão ouvindo, sobre a questão de estar disponível, eu não sei responder. Então eu vou pedir que vocês entrem em contato com a Alfamídia para ver essa possibilidade. A gravação eu posso adiantar que ela existe, ela está sendo feita, é um padrão, na verdade, de qualquer tipo de aula ou apresentação ou evento feito online. Mas se vai ser disponível ou não, eu não sei e não posso responder para vocês. Aí verifiquem diretamente com a Alfamídia, entrando em contato com eles. Tá? Bom, meu nome é Rodrigo Cintrão, eu sou instrutor da Alfamídia da formação de Web Design. E a gente vai falar hoje sobre alguns conceitos e qual é a ideia do HTML5. Fabiano pergunta se o curso se baseia, o curso da Alfamídia se baseia no conceito inicial. Na verdade, ele parte do princípio que você já tem conhecimento dos padrões utilizados atualmente para desenvolvimento de documentação web. E aí sim vai ser bem compreensível você entender um conceito. Não é aconselhável, de repente, se alguém que está participando desse evento quiser iniciar ou fazer um módulo de HTML5 sem nunca ter estudado ou praticado, ou de repente, se não trabalha com os padrões homologados atualmente. Vai ficar um pouco mais difícil, né? Até porque você só vai ter a possibilidade de conhecer melhor um conceito novo se você conhece o antigo. Mas se você não conhece o antigo ele não é um foco. Eu não estou dizendo que ele não é explorado, ele é explorado porque você vai inserir um conceito novo e vai, obviamente, citar o conceito antigo. Mas se tudo é novo para você, então talvez não seja o ideal você fazer direto o módulo de HTML5, você fazer um módulo de XHTML para depois partir para o HTML5. Se você já tem uma base, já tem um conhecimento, aí sim vai ficar mais tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Não. Deixa eu só compartilhar aqui uma apresentação que eu tenho. Então eu vou iniciar essa apresentação e qualquer tipo de dificuldade que ocorra com vocês ou com algum tipo de compartilhamento, como telas ou áudio, eu peço que vocês usem os meios aí até para poder me avisar e poder solucionar algum problema que seja de configuração, se isso for um problema geral. E se for um problema local, se apenas uma pessoa de repente não está escutando por algum motivo, de repente eu vou poder auxiliar também. Tá? Bom, HTML5 o que é? Né? Ele é um novo padrão que vai ser homologado e, consequentemente, utilizado para desenvolvimento de documento web. Ele ainda não é homologado, não é uma linguagem oficial, por isso que ele vai ser um Web Standards, ou vai se usar para que seja o padrão web. Hoje, a última linguagem homologada, que foi criada justamente em função dos padrões que a W3C, que é o órgão mundial que regulamenta os padrões para a criação e desenvolvimento de documento web, a última linguagem é o XHTML. Então, teoricamente, o HTML, a última versão foi a versão 4, lá de 1994. Depois veio o XHTML no ano 2000, com a ideia de substituir o HTML com alguma série de restrições aí, justamente para que se pudesse definir um padrão, ou seja, para que desenvolvedores em todo o mundo pudessem criar documentos tendo a mesma linha de raciocínio, um documento padronizado. Por esse motivo,
o HTML5 está num processo de implementação, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão de suporte de navegadores. Existem muitas funções, elementos que não têm aplicação ainda, né? Porque está sendo desenvolvido. E a gente vai falar mais sobre isso. A respeito do que eu estou falando, eu coloquei aqui nesse slide uma breve introdução a respeito da história, né, desde a criação do XHTML, que foi no ano 2000, e foi a última linguagem criada pela W3C e homologada pela W3C para desenvolvimento de documentos web, de marcação, né? Em 2002, o CSS passou por uma revisão, foi lançado o CSS 2.1. Em 2013, então, oficialmente se criou os padrões web, Web Standards. Então, no módulo, por exemplo, de XHTML, com base nessas linguagens e padrões criados entre 2000 e 2013 que se vê e se trabalha. Em 2004, se criou um grupo de desenvolvimento com programadores da própria W3C e de outras empresas que trabalham nesse meio, como a Apple, Mozilla também. Esses programadores eles formaram esse grupo, que é o ATWG, é uma sigla, na verdade, isso. E eles começaram a desenvolver um novo conceito de acordo com a demanda que a internet estava tendo já nessa época, prevendo o que seria necessário, começaram a desenvolver alguns elementos novos, e foi conhecido como conceito de Web 2.0, Webform 2.0. Porque a W3C, que é esse órgão que regulamenta a documentação web, ela estava interessada em criar a segunda versão do XHTML e estava focada nisso. Tá? Em 2005 e 2006, então houve uma parceria da W3C com esse grupo, o ATWG, até porque a W3C reconheceu o trabalho que o ATWG estava desenvolvendo. A W3C, a grande verdade é que ela não estava muito focada naquilo que a web de fato precisava, por isso que esse grupo foi criado. E reconhecendo o trabalho deles, a W3C viu a possibilidade então de trabalharem juntos. E aí veio a ideia de abrir mão então do projeto XHTML 2.0, que era a atualização do XHTML, para então resgatar o HTML como uma versão 5, né? Então, na verdade, o XHTML é uma nova linguagem que veio substituir o HTML4. E não era uma atualização do HTML4. A atualização do HTML4, de fato, é o HTML5, que vem com a ideia de substituir, à medida que o tempo passar, o padrão hoje estabelecido que é o XHTML. Em 2009 foi a primeira data em que se publicou a intenção de que fosse homologada essa linguagem. Mas a grande verdade é que a demanda da internet ela muda a cada dia e é preciso desenvolver muita coisa ainda para... Era preciso, em 2009, desenvolver muita coisa para que isso fosse uma linguagem homologada. E aí, isso está até hoje. Na verdade, 2009 foi o primeiro anúncio, não foi homologado. 2010 também houve essa expectativa, também não foi homologado. 2011, 2012 também, hoje já não há uma data prevista. Eu até acredito que não haverá uma data como acontecia nas outras linguagens, por uma série de fatos. A primeira questão é que antes do HTML5, tudo o que era homologado era desenvolvido pela W3C. Esse projeto é um projeto que já tem esse diferencial, não é somente a W3C, existe esse grupo ATWG e essa parceria possibilita que outras pessoas também tenham acesso ao projeto para poder melhorar e desenvolver aquilo que é necessário. Então, diferente das outras linguagens que era
feito toda a linguagem, criada toda a linguagem, feito os testes e disponibilizada para os fabricantes dos navegadores, olha, com base nisso, fabriquem os navegadores para que ele suporte essas coisas, o HTML5 não tem essa característica, porque eles trabalham de forma fracionada, né? Você trabalha numa questão específica, se desenvolve os elementos e os recursos para aquela questão, e se passa para os fabricantes. Olha, desenvolvam com base nisso. Daqui a pouco eles trabalham numa outra questão e assim, de forma fracionada, eles vão trabalhando. Então, não vai ocorrer como nas outras linguagens, né? Chegar um determinado momento em que vão concluir que cessaram as necessidades. Eu acredito que novos elementos, novas funcionalidades, novos recursos vão ser criados a todo tempo, porque a demanda da web vai mudar. Até isso é notório, né? Se a gente for fazer uma análise de uma década atrás até hoje, e não vai ser diferente daqui a uma década, por exemplo, vai ter uma demanda diferenciada, vai ser necessário recursos diferenciados. Então a gente está nesse processo de transição e eu acho que consequentemente, né, os fabricantes vão dar o suporte cada vez mais até o ponto de que todos estejam usando HTML5. E de repente se tornou padrão, sem que haja uma data definida, como foi nos outros casos. Uma hora vai acontecer de que todos já estão usando, porque há suporte para todos os recursos e, consequentemente, vai se tornar Web Standards. Com relação ao suporte dos browsers, eu tenho um site aqui, e até vocês podem fazer um teste posteriormente, o html5test.com, que é um site que se propõe a verificar o suporte dos navegadores, e aí não são só os principais, como eu tenho aqui na imagem, mas são de fato todos os navegadores mesmo, de diversas plataformas e dispositivos, e aí dá uma pontuação. Na verdade, ele trabalha com uma análise de 500 pontos para os recursos do HTML5 e dessa pontuação, cada navegador atinge uma pontuação específica e você tem uma noção de como está o suporte daquele browser, daquele navegador com relação ao HTML5. Então eu vou abrir rapidamente aqui. Eu tenho aqui o site. E logo na home, quando você acessa, ele já vai te dar a pontuação referente ao seu navegador, ao navegador que você está usando. Eu estou usando o Google Chrome. E dos 500 pontos, ele está dando suporte para 463 pontos. Então falta pouca coisa, né, até comparado com outros navegadores, para que ele tenha um suporte total. É um dos que estão dando mais suporte, né, dos navegadores. E existe uma guia aqui na parte superior desse site para comparação. Eu vou clicar nela aqui. Ele vai abrir 3 colunas onde eu posso, em cada uma desses sinais de mais aqui, eu posso especificar um navegador e ver que pontuação ele tem. E aqui ele vai dar a listagem, através de tabelas aqui, de todos os recursos, se dá suporte ou se não dá suporte. Bem interessante esse projeto aqui, porque a gente tem como ter uma noção, né, se aquilo que a gente está desenvolvendo, se algum recurso específico, eu vou poder usar, ou de repente eu vou ter que abrir mão dele. Tem algumas perguntas aqui que estão surgindo a respeito de JavaScript que emulam o CSS3 e HTML5. E eu posso citar a respeito disso mais para frente. Eu vou dar sequência aqui, e aí no final a gente troca uma ideia aí com relação a outros recursos que existem, tá? Vou selecionar aqui só para demonstrar, por exemplo, o Chrome é o que eu estou usando, né? Mas vou selecionar um dos principais aqui, a última versão 27. Então ele tem 463 pontos, como já mostrou lá na página inicial. Eu vou pegar uma versão do Firefox, a última versão aqui, disponível é 22. 410 pontos de 500. Eu vou pegar o Internet Explorer.
10, tá? 320 pontos de 500. E aí eu posso aqui modificar para pegar algum outro navegador. Então faça a simulação, né, com base nessa URL, nesse site, para que a gente tenha uma noção a respeito de suporte. Essa é uma grande questão que impede com que essa linguagem seja homologada, justamente a questão de suporte. Você, dependendo do projeto, você não vai poder usar o HTML5, e dependendo do projeto vai poder. De repente você tem um projeto para desenvolver dentro de uma empresa, uma intranet, por exemplo, que você sabe quais são as máquinas, quais os navegadores que as pessoas vão utilizar. Então você, com base nisso, você sabe que tipo de recurso você vai poder trabalhar e explorar. Agora, se é um projeto que visa atingir o maior número de pessoas, independente do dispositivo, você já sabe que você vai ter uma série de restrições para poder usar alguns recursos. Você certamente não vai ter como vender um projeto HTML5 se o seu objetivo for atingir um grande número de público diversificado, né? Independente do tipo de navegador, da versão do navegador, aí você vai ter problema. O que você vai ter que fazer é isso que foi citado, se eu não me engano, pelo Luiz. Vai ter que trabalhar com JavaScript para poder fazer as funções que o HTML5 faz para aqueles navegadores que não dão suporte. E você vai ter um retrabalho e no fim você não vai fazer um bom negócio. O HTML5 ele se divide basicamente em 3 partes, tá? Diferente das outras linguagens de marcação que existem, elas são bem direcionadas para a parte de marcação. A própria sigla já nos leva a esse raciocínio, né? Uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, tanto as versões do HTML quanto o XHTML é uma linguagem focada em marcação, marcar o seu código, né? E entendo por marcação justamente você indicar para o cliente, que é o navegador, a estrutura desse documento, né? Quando você tem um título, quando você tem um parágrafo, quando você tem uma imagem, em que momento você tem um outro tipo de mídia, em que momento você tem uma tabela, uma lista de itens. Então você tem as chamadas tags, que são os comandos para marcação, para poder fazer isso no seu documento web. E aí, a parte de estilização ela fica por conta do CSS. Quando a gente fala de HTML5, a gente fala não somente de marcação, como nos outros casos. Mas a gente fala de um conjunto de coisas. Ela tem o foco de marcação, foi desenvolvido e trabalhado nessa questão de marcação. Ela tem o foco também no CSS3 e também tem um foco em APIs. E o que é essa terceira questão? Elementos que possibilitam justamente novas APIs que fazem, né, a ponte entre uma tecnologia X e o seu documento, o seu navegador. O que isso significa? Que você vai poder ter aplicações dentro da web rodando como se fossem aplicações nativas do próprio navegador, sem depender de terceiros, né? Sem depender de programas ou plugins, né? Para poder executar esse tipo de aplicação. Basta que o usuário tenha um navegador e através das APIs vai ser possível executar aquela aplicação como se fosse algo de fato nativo, e você não vai depender de um terceiro, de ninguém mais para poder executar aquilo. Então, a dependência de plugins vai acabar, a tendência é essa, né? Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, que ocorre com o Flash, né? Você sabe que o Flash não é uma ferramenta nativa da web justamente por isso, porque para que você execute, você precisa de um plugin, você precisa de um programa, que é o Flash Player. Se você não tem esse programa instalado, você não vai conseguir acessar o arquivo, né? Visualizar o arquivo. Aquela aplicação não vai ser executada. Então, por mais que você não saiba que tenha, se você executa alguma aplicação em Flash, você tem o plugin ali. Então, você já tem um primeiro programa
que eu posso identificar como um plugin, que é o seu navegador, que vai fazer a leitura e a renderização daquele documento. Aí você precisa de mais um programa, mais um plugin para poder executar uma aplicação dentro do documento que está sendo executado por um plugin, que é o navegador. Então, a ideia é trabalhar em elementos novos que possibilitam novas APIs que justamente vão fazer a ligação entre a tecnologia X, seja lá qual for, e o browser, de forma que não precisará nenhum terceiro no meio aí para poder ser executada aquela aplicação. Talvez, dependendo da aplicação, o máximo que o usuário vai precisar vai ser uma capacidade de processamento, uma placa de vídeo boa, né? De repente, estamos falando também a respeito de jogos, né? Você vai ter aí aplicações que exigem graficamente muita coisa, mas aí é questão de hardware, mas não há necessidade de um novo tipo de programa para poder executar a aplicação. Essa é a parte dentro do módulo que a gente menos explora, né? Porque envolve programação, a gente não entra na questão da programação dentro do HTML5, mas nós exploramos a questão da marcação. O que nós vemos dentro da marcação? Novos elementos criados dentro do HTML com a finalidade de marcação, e no CSS3 nós vemos novos valores para propriedades que já eram utilizados no CSS2, vemos novos seletores, vemos novas propriedades e novas funções do HTML3 também, que estão disponíveis para desenvolvimento das aplicações web. Bom, antes de falar sobre esses exemplos de elementos, eu tenho aqui a comparação de uma estrutura feita em XHTML e agora com HTML5. Antes de falar sobre esses elementos, eu não posso deixar de citar a primeira modificação que é nítida, que é clara, é a questão da declaração doctype. Tá? Se você analisar, eu estou aqui com o Dreamweaver aberto, abrindo um documento novo com uma declaração do HTML5. Eu vou abrir um novo documento aqui com a declaração doctype do XHTML 1.0 Transitional. Então você já consegue identificar na declaração que há uma mudança, né, para melhor. Ficou muito mais simples, somente com aquilo que de fato interessa. Então essa é a declaração doctype do XHTML. E essa é a declaração doctype. O que é o doctype, né? Para quem ainda não mexeu com isso, é a informação inicial que você dá ao documento, indicando o que é esse documento, do que você está tratando. É como se você informasse ao navegador, olha, o que vem, o que será renderizado, né? É uma linguagem, é um documento com base em que tipo de linguagem. E esse é o doctype do HTML, simplesmente doctype HTML, a tag HTML, a meta tag, onde faz a especificação do método de codificação que é utilizado, que é essa char7 UTF-8, também foi bem simplificada. O que é esse método de codificação? Nós, aqui no Brasil, usamos, né, muitos caracteres especiais. Né? Nossa linguagem ela exige isso. Né? Existe um código específico para cada tipo de caractere especial. Para que não haja necessidade de eu usar esses códigos e para que, na hora de renderizar o navegador, leia os caracteres especiais, é usado um método de codificação na hora de criar o arquivo, onde eu vou poder escrever esses caracteres especiais, caracteres que não se usam nos Estados Unidos, eu preciso usar aqui no Brasil, e aqui nós usamos esse método TF8. No XHTML, aqui na linha 4, eu tenho essa mesma meta tag, fazendo ou informando, ou declarando o método de codificação. Então perceba aqui que no HTML5 isso foi bem simplificado. Depois eu tenho a tag title, padrão normal da estrutura básica do documento, fechamento do head, body, que é o corpo da página, e HTML. Então isso ficou muito bem simples. Agora sim é possível decorar um doctype, coisa que não era feito no HTML, né? Aquela série de informações. Bom, voltando aqui para o slide.
Então aqui estão alguns dos exemplos de alguns elementos que nós vemos durante o curso. Tá? Na estrutura XHTML, nós fazemos as divisórias da nossa página, né, no planejamento de layout, através do elemento div, que foi a solução da W3C encontrada para modificar aquele conceito que era utilizado lá na década de 90, quando você utilizava a tabela para fazer o planejamento do seu layout. De acordo com os padrões web estabelecidos pela W3C, não é a tabela que você deve utilizar para fazer um planejamento de layout, porque a tabela não foi criada para essa finalidade. Existe algo dentro do desenvolvimento chamado de semântica, né? Você pode desenvolver um documento que até ele pode ser funcional, mas pode ser semanticamente incorreto. E o que é isso dentro do contexto web? É você usar marcações criadas com uma finalidade para outras finalidades. Se você tem tags e marcações para títulos, você precisa usá-las para indicar títulos no seu documento. Parece uma coisa óbvia, né? Mas o que acontece na realidade é essa inversão de significado. Você tem uma tag para parágrafo, então quando você tem um parágrafo, você precisa usar essa tag para parágrafo. Quando você tem dados para apresentar no formato de uma tabela, você apresenta esses dados dentro de uma tabela. Mas usar uma tabela para planejar um layout é algo totalmente fora de sentido dentro do que da proposta da tabela como um elemento para você ter em algum momento da sua página. Então se criou as divs. As divs, principalmente parte fixas do seu documento, você declara ID, que é uma identificação para essa div, e que você vai poder estilizar posteriormente ao fazer algum procedimento, interagir com outras linguagens. No XHTML você usa div e dá ID específica para cada área, que eu tenho o header, que é a área de cabeçalho, eu tenho uma ID nav, que é a área de navegação, eu tenho as postagens, publicações aqui como divs com classes, aqui com o nome article. E por que classes aqui? Né? Porque dentro do conceito de IDs e class, a classe você pode utilizar várias vezes. Sempre que você tem áreas comuns no mesmo documento, você pode reaproveitar uma mesma classe para trazer aquela característica daquela div, daquele elemento. E a ID ela é única, então não posso usar mais de uma vez, nem para elementos que sejam iguais, nem para elementos diferentes. O ID, somente um elemento recebe e ninguém mais recebe. E no fim, eu tenho aqui uma div class footer, que também poderia ser ID, mas de qualquer forma todos esses elementos são divs. Aí você cria as divisórias do seu layout através desse recurso. Do HTML5, em comparação com essa estrutura básica aqui do XHTML, eu tenho agora o elemento header, né? Que eu não trabalho mais com divs. Eu tenho um elemento nav, onde eu tenho minha área de navegação. Eu tenho um elemento article, que é para indicação dos artigos ou das postagens da minha página. Eu tenho um elemento footer, que vai indicar o rodapé da minha página. Qual a diferença, né? Qual a vantagem de se ter esses elementos e usar divs? A primeira vantagem é a própria semântica, né? A div ela não tem valor semântico nenhum dentro dos padrões hoje homologados. Não existe um significado, uma importância para a div, ela é simplesmente uma divisória. Quando você cria e trabalha com esses elementos novos, você consegue organizar e dar um significado para a sua página, para cada região da sua página. Então não é um simples elemento novo, é você dando a possibilidade de uma navegação melhor, de recursos para indexação do seu projeto. Eu me refiro a motores de busca, porque aí existe já a indicação do o que é cada área desse site, né? Não é simplesmente divs todas iguais, cada uma com uma ID. Não, mas você nesse caso tem a especificação de cada área e isso para a questão de otimização de sites vai favorecer e vai trazer uma vantagem muito maior. Outra questão é o conceito de acessibilidade, que é algo muito trabalhado dentro da própria W3C, né? Quando você fala em acessibilidade, você tem que imaginar um acesso
a possibilidade de que todos acessem o seu documento, independente de dispositivo, independente da banda, independente de navegador que está usando, independente de, por exemplo, deficiências físicas. Se você analisar a navegação para deficientes visuais, que utilizam leitores de tela, através das novas marcações, dos novos elementos, você tem a possibilidade de proporcionar uma melhor navegação para esses usuários do que através de divs. Então, semanticamente, há uma evolução, um avanço na sua marcação através desses novos elementos. Além desse, obviamente, existem outros disponíveis, esses são só os exemplos que eu separei para essa apresentação. Nós temos a acessibilidade à multimídia também no HTML5. Um elemento vídeo, que é justamente para carregar vídeo no seu documento, com aquele mesmo conceito de você não depender de plugins ou de terceiros para execução. Eu tirei aqui um print de uma tabela que está disponível no site da W3 School, que é um projeto paralelo da W3C, onde ali tem toda a especificação, todo o trabalho que está sendo feito. E ali existe essa tabela com a relação dos principais navegadores e o suporte que eles dão para os vídeos. Isso agora, né, gente? Isso certamente vai mudar daqui a pouco tempo. Da relação desses principais navegadores, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari e Opera, o MP4, então, não é suportado somente pelo Firefox, pelo Opera. Depois tem o formato WebM e o OGG. São apenas esses formatos que no momento estão sendo suportados. Claro que isso vai evoluir, né? Mas eu quero demonstrar rapidamente através de um documento como é que funciona esse elemento. Deixa eu só selecionar aqui o editor. Eu vou salvar esse arquivo. Como vídeo. Então, dentro do body aqui, que é o corpo da minha página, eu vou especificar a tag vídeo e ela vai ter uma correspondente de fechamento, como grande parte das tags que hoje existem. Através do atributo src, eu vou poder especificar um vídeo que eu quero. Eu tenho aqui um vídeo MP4, tá? Skate.mp4, e depois o fechamento da tag. Se eu salvar esse arquivo e executar ele, deixa eu só compartilhar aqui o navegador. Inicialmente, a única coisa que ele me mostra é a tela sem execução do vídeo, sem nenhum player, né? Como é que eu faço para poder manipular isso? Você tem aqui recursos de atributos para poder controlar esse vídeo. Por exemplo, eu tenho aqui um atributo controls, onde eu tenho a possibilidade, através desse atributo, de ter um player, uma barra de controle ali para poder executar essa mídia. Então agora aqui na parte inferior eu já tenho um player que é nativo do navegador, esse player, e aí eu posso executar esse vídeo. Bom, e se o meu problema for a questão de suporte, eu tenho o mesmo vídeo em vários formatos, como é que eu posso declarar isso? Eu posso fazer da seguinte forma. Dentro da tag vídeo, eu posso ter a tag source. E aí dentro dela você atribuir o src e especificar o vídeo que você quer. E aí você poderia criar uma lista, né? Então aqui eu vou colocar tudo a mesma coisa, mas digamos que eu tivesse mais dois formatos para esse vídeo. Isso para que você tenha a garantia de que esse vídeo vai rodar em um navegador que seja diferente ou que não tenha suporte para o MP4.
Você tem lá o mesmo vídeo com a extensão OGG e você lista ali. Quando o navegador não dá suporte para o MP4, ele vai pular automaticamente para aquele que ele dá suporte e vai executar esse vídeo. Da mesma forma e com o mesmo princípio, a gente trabalha com a tag áudio. Tá? Exatamente com aquela mesma estrutura. E aqui também eu tenho um print da relação dos principais navegadores como suporte, que é o MP3, o Wave e o OGG. E aí ali a relação de quem dá suporte para o quê? O único que dá suporte para os 3 formatos de áudio é o Chrome. E os demais ali tem uma variação. Voltando a citar que é uma questão de tempo para que até esses formatos mudem e que todos os navegadores deem suporte, né? Mas tanto o áudio quanto o vídeo, o próprio navegador já tem de forma nativa a plataforma, o necessário para que ele seja executado sem a dependência de uma aplicação em Flash ou um plugin para executar esse vídeo. Além disso, o HTML5 trouxe novos tipos de input e novos atributos para os elementos de formulário. E eu vou demonstrar isso através de um outro arquivo que eu tenho disponível aqui. Eu tenho um formulário bem simples aqui, com poucos campos, só para demonstrar. Então aqui eu tenho 3 campos e que no XHTML, para preenchimento desses 3 campos que eu estou especificando, eu uso o elemento, a tag input com o atributo type com valor text. São inputs do tipo text para que eu insira a informação ali dentro e envie através do formulário. Então tá aqui, eu tenho a tag form, ID, o método de envio, action eu não tenho nada, porque eu não vou enviar para lugar nenhum essas informações, a tag label para só especificar a identificação daquele campo, que vai ser preenchido ali, e aqui o campo, que é o input do tipo text, isso ocorre para os 3 tipos de campo, e no final aqui eu tenho input do tipo submit, que é o meu botão enviar. Eu tenho agora no HTML5 o input do tipo e-mail e o input do tipo URL. Qual é a diferença? O que traz de novidade esses 2 tipos de inputs? Eu vou atualizar aqui. Se eu tento enviar, ele vai tentar enviar as informações normalmente, até porque esses campos não são requeridos, né? Mas se eu coloco uma informação aqui, no campo de e-mail, por exemplo, é uma informação que não é válida. Automaticamente ele já me trouxe aqui uma mensagem pedindo para que eu insira o endereço de e-mail, porque ele viu que a informação que eu digitei é uma informação inválida. Da mesma forma, eu posso apagar aqui a informação do e-mail. Se eu não tenho informação nenhuma, não tem problema, porque, como eu disse, eu não informei que esse campo é requerido. Mas eu posso até não informar o e-mail, mas se eu for informar alguma coisa, que informe de forma correta. Mesma coisa o URL. Se eu for enviar, ele vai dar mensagem pedindo para que eu insira uma URL. É claro que essa validação ela ainda está em fase de desenvolvimento, está muito fraca. Por quê? A única coisa que ele exige no e-mail é que haja um caractere antes do arroba e um depois. E a única coisa que ele exige na URL é que haja o http://. Se eu colocar um caractere depois disso, ele já valida. Se eu tentar enviar aqui, ele já enviou. Então, se fosse para algum lugar, essas informações já iriam realmente. Mas isso é uma questão de tempo, né? Para a gente poder ver esses campos funcionando e essas validações também serem mais eficazes. A ideia é que todo o trabalho que hoje se faz com JavaScript ou outro tipo de script com relação a campos de formulário vai ser feito diretamente e nativamente pelo elemento HTML5. Além disso, eu tenho atributos novos. Por exemplo,
eu tenho aqui a possibilidade de definir para esse input do nome que ele é um campo requerido. Eu tenho um atributo chamado required e posso declarar isso por e-mail também, ou para todos os campos que eu quero. Então ali eu estou especificando através desse atributo que agora ele passa a ser um campo requerido. Então se eu não colocar nenhuma informação, eu vou ter problema, eu não vou conseguir enviar. Outro atributo é o autofocus. Autofocus é um atributo que vai fazer com que no momento que eu carregue a página, a tag, né, o campo que está com esse atributo, o cursor já vai ficar direto no campo para que o usuário possa digitar alguma coisa. O usuário não precisa clicar no campo para que funcione. Outro atributo é o atributo placeholder, que é um atributo novo também. Eu posso colocar aqui. Placeholder é aquele texto que fica dentro do campo indicando para o usuário o que ele precisa digitar. Isso é feito atualmente, obviamente, através de scripts, mas agora, através desse atributo, eu já posso especificar isso. Muito utilizado para navegação mobile, onde você tem pouco espaço, né? E você não precisa colocar lá nome e depois o campo. Você coloca só os campos do formulário e dentro dos campos tem um texto indicando o que o usuário precisa digitar. Então, salvando isso e atualizando aqui, lá dentro do campo nome eu já tenho ali o meu placeholder que eu defini, digite seu nome. Se eu tentar enviar, agora que eu não tenho informação nenhuma, ele dá a mensagem, preenche esse campo, porque eu coloquei o atributo required. Da mesma forma o e-mail, agora ele pediu para preencher o campo e-mail, eu vou preencher. Enquanto ele não tem o arroba, ele mudou a mensagem, né? Está ali insira o endereço de e-mail, porque ele está vendo que o meu endereço de e-mail é inválido. Coloquei o arroba e mais um caractere, agora sim validou. A URL não pediu para ser um campo requerido, então se eu tentar enviar, ele vai enviar. Assim como esses tipos de input, nós temos outros, nós exploramos outros durante o curso, que estão disponíveis aí no HTML, que são os novos input types. Deixa eu voltar aqui. Do CSS3, o que nós exploramos? Como eu citei anteriormente, novos seletores, prefixos, posso falar a respeito disso, novos valores para propriedades, novas funções. Com relação a essa lista, eu vou voltar lá para o Driver para fazer algumas demonstrações do que a gente tem de novo. Vou abrir um novo arquivo do tipo HTML5, CSS3. Eu vou criar um elemento aqui, vai ser uma div mesmo, com ID box. Vou fechar. Aqui embaixo, do title, eu vou colocar uma declaração incorporada aqui, para não ter necessidade de eu criar um arquivo externo, só para fazer essa demonstração. Deixa eu salvar esse arquivo. Outra questão que eu posso citar é a respeito do atributo type, quando eu vou fazer a declaração do CSS, seja incorporado ou externo, eu não preciso mais utilizar. O navegador já sabe que dentro do elemento style, eu estou tratando ali de o código CSS. Não preciso mais aquele atributo type, text/CSS, que é utilizado no XHTML, ali na linha 6, no início, logo após a abertura da tag, junto aqui com a abertura da tag. Eu vou criar essa div, vou dar um estilo para ela, box, vou dar aqui uma largura de 300 pixels, uma altura de 100, uma cor de fundo
primeira coisa que eu vou mostrar é essa questão da cor de fundo. Propriedade background, propriedade já utilizada, só que eu tenho valores novos para poder trabalhar aqui com o CSS. Eu vou colocar aqui uma informação e explicar ela posteriormente. Eu quero trabalhar com gradiente. Então, só para demonstrar, essa é a div que eu criei, tá? Especifiquei ali o linear gradiente e especifiquei através do valor hexadecimal a cor azul e a cor verde. Então, percebo que eu já tenho aqui o efeito gradiente no meu elemento, que também é uma novidade do CSS3. Lá no CSS 2.1 a gente trabalhava com cores lineares e sólidas, na verdade, e caso você quisesse trabalhar com esse tipo de efeito, você teria que trabalhar com imagens para poder ter esse tipo de resultado aí. O que é essa declaração que eu fiz? Eu coloquei um prefixo WebKit, porque o valor da propriedade é linear gradiente. E entre os parênteses, eu coloquei aqui os valores das cores. Esse prefixo ele é necessário para alguns valores e algumas propriedades novas que ainda não foram implementadas nos navegadores. Se você for no site da W3C, e até o final da aula eu até posso mostrar para vocês, mas há uma relação de todas as propriedades CSS3 e do suporte aos navegadores. E a indicação de qual navegador precisa de prefixo. E aí eu tenho o Safari e o Chrome com a necessidade de utilização desse prefixo WebKit, que é uma referência ao motor de renderização desses navegadores. Para o Opera eu tenho um prefixo O. Para o Mozilla, o Firefox, eu tenho o prefixo MOS. Para o Internet Explorer eu tenho o prefixo MS. Por quê? Porque esses valores ou propriedades novas não foram ainda implementadas, estão numa versão de teste e foram implementadas com esse prefixo. Então, se você não coloca o prefixo, não funciona. Então quer dizer que esse gradiente que eu coloquei aqui, que eu coloquei o prefixo WebKit, quando eu for abrir no Opera não vai funcionar? Exatamente. Se eu abrir esse mesmo arquivo no Opera, esse meu elemento não vai ter o mesmo efeito, a não ser que eu repita a propriedade, repita o valor com o prefixo O, que é o prefixo do Opera. Então, dependendo do que você for utilizar, você vai ter que declarar 4 vezes a mesma propriedade, todas com prefixo, para ver o resultado que você deseja, porque cada navegador tem um prefixo. Tá? Então a propriedade linear é gradiente e o WebKit ali é só o prefixo do valor dessa propriedade. Eu posso trabalhar com várias cores, eu ainda não descobri qual é o limite de cores, eu já usei várias cores aqui para testar e ele suportou dezenas de cores. Eu acredito que não há um limite. Mas você pode também mexer na orientação desse linear gradiente. Ele vai ali do topo para baixo, né? Mas se você colocar, por exemplo, left, então você especifica que esse gradiente vai da esquerda para a direita. Ele começa na esquerda, né, em função do left. Então, se eu atualizar e testar, percebam que o gradiente mudou, né, em função dessa orientação. Aí você pode usar o valor left, right, top, bottom, que é a esquerda, direita, em cima e embaixo, para poder mudar a orientação desse gradiente. E você pode trabalhar com graus também. Se eu quero que esse gradiente fique numa inclinação de 45 graus, por exemplo, você pode trabalhar com 45 deg, que é a abreviação de graus, né, em inglês. E aí você vai ter esse gradiente na diagonal, na verdade, em função desse valor que eu coloquei. Deixa eu só testar aqui. Lá, com 2 cores e em função do tamanho do elemento, talvez não dê para perceber bem, mas existe essa inclinação aqui. O gradiente está nesse sentido diagonal em função do valor que eu coloquei.
Há algumas propriedades já implementadas no CSS3, como por exemplo, border radius. Vou colocar aqui 20 pixels. Essa propriedade ela já está implementada nos principais navegadores e ela trabalha arredondando os cantos desse elemento. Trabalha com pixels. Se eu atualizar, percebam lá que a minha div ficou com os cantos arredondados. Quanto maior o valor que você coloca, mais arredondado vai ficar esses cantos. E quanto menor, né, mais sutil vai ficar esse efeito. Outro tipo de propriedade já implementada é Box Shadow. E aqui você trabalha com 4 valores. Eu vou explicar esses valores para vocês. Deixa eu só testar aqui o efeito que ele trouxe no elemento. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas o elemento recebeu uma sombra com um desfoque, um blur na cor preta. Em volta desse elemento tem uma sombra, algo que no CSS2 e no XHTML eu conseguiria ser feito através de imagens. Teria que fatiar lá para poder fazer esse tipo de efeito. Como é que funcionam os valores? Né? Os primeiros 2 valores é a movimentação da sombra no eixo XY. Né? Ali eu coloquei 0 e 0, não quero que ela se movimente, eu quero que ela fique em volta, eu não quero que a sombra tenha alguma distância sobre o elemento. A sombra ela fica atrás do elemento de forma perfeita. Se eu quero movimentar ela, distanciar ela ou para a esquerda, ou para a direita, ou para baixo, aí eu trabalho com esses valores. Posso trabalhar com valores negativos, movimentando essa sombra. O terceiro valor é o blur, ou é o desfoque dessa sombra. Quanto maior, mais esfumaçada a sombra vai ficar. E o último valor, o quarto valor, é a cor da sombra, que ali eu especifiquei a cor preta. Tá? Existe também uma propriedade já implementada, que é a opacity. E você pode trabalhar com transparência para elementos. Você trabalha com valor de 0 a 1. Valores fracionados, 0, 0.1, 0.2, 0.3, até chegar a 1. Então, se eu quero que o meu elemento fique com 50% de visibilidade, fique meio transparente, eu posso colocar 0.5. E aí todo o elemento e toda a informação dentro do elemento fica tudo transparente. Claro que aqui eu não tenho informação nenhuma dentro do elemento, né? Mas se eu atualizar aqui, percebo que o meu elemento ele ficou... Na verdade, como o meu fundo é branco, né, a gente não percebe muito bem a transparência, mas aqui ele está transparente, ficou mais fraco. Né? E também uma outra novidade disponível é a possibilidade de trabalhar com um novo canal para cor. Eu vou tirar esse gradiente aqui para definir uma nova forma de declaração. Deixa eu colocar aqui uma cor vermelha, que é o RGBA. Lá no CSS2 nós declarávamos valores de cor através do nome da cor. Nós poderíamos trabalhar com o valor do tipo hexadecimal para cor ou RGB, com o valor RGB da cor. No CSS3 nós temos a novidade do RGBA, que é um canal alfa adicional. Então eu tenho os primeiros 3 valores, que é o código RGB da cor, e o último valor, que é o canal A, que é o alfa, que eu trabalho com opacidade da cor. Então, nesse caso aqui, na propriedade opacity, eu trabalho com a opacidade do elemento inteiro e qualquer informação que ele tenha dentro. Nesse caso, eu estou trabalhando só com a propriedade background. Então, só a cor de fundo vai ser transparente, mas se eu tenho texto dentro do elemento, se eu tenho borda, se eu tenho qualquer outra coisa, isso não vai ficar transparente, porque a minha transparência é só na cor de fundo. O valor 1 é totalmente visível. Se eu quero trabalhar com alguma opacidade, então eu coloco, por exemplo, 0.5, da mesma forma que eu trabalhei com opacity. Eu vou tirar esse opacity daqui, salvar e testar. Então, o meu elemento e a minha sombra aqui, ele não está transparente. O que está mais fraco é a cor vermelha, que é a cor do background desse elemento.
Então é uma novidade aí, que é o canal alfa disponível para definição das cores. Existem funções novas que a gente trabalha durante o curso. E aqui eu não vou ter tempo para trabalhar com vocês, é só uma apresentação. Mas eu separei aqui alguns exemplos de sites que trabalham, por exemplo, com um layout responsivo. E essa é uma novidade do CSS3 também, são funções novas do CSS3. Eu tenho aqui um site, um blog, que tem uma relação de 12 aplicações web que trabalham com essa questão de se adequar, né, que é o responsivo, que é um conceito novo que consiste em quê? Em o seu website se adequar à dimensão da tela do usuário. Então, quando você abrir a aplicação dentro de um desktop, o seu site vai estar de um jeito, uma resolução X. Quando for num tablet, eu posso desenvolver e modificar os elementos para que eles fiquem diferentes. Quando for no iPhone, por exemplo, eles vão se adequar ao tamanho da tela do iPhone. Então, para a gente ver isso funcionando, eu vou pegar aqui qualquer exemplo, vou abrir esse site aqui, para a gente fazer uma simulação aqui pela tela mesmo. Tá? Então, aqui eu tenho o site no meu... Estou trabalhando no Note agora, a minha resolução aqui de 1300 e alguma coisa. Eu vou diminuir a janela do navegador, tá, para que a gente veja o site se adequando de acordo com a resolução da tela. Então aqui eu tenho o site. Né, numa resolução, na medida que eu vou diminuindo, as fotos, os elementos, eles vão se adequando, e aí há uma mescla entre o layout fluido, o líquido, que era já utilizado no CSS2, com o responsivo. Quando é que entra o responsivo? Na medida que eu vou diminuindo, percebo que a disposição dos elementos mudou. Quando eu cheguei numa determinada resolução aqui, algumas fotos que estavam lado a lado ficaram uma embaixo da outra. Agora diminuiu um pouco mais, mudou mais ainda. Então está aqui as fotos com tamanhos diferentes e disposições diferentes. Eu vou diminuindo mais e agora mudou tudo de novo, se adequou a esse novo tamanho da minha tela. Diminuiu o máximo que eu pude aqui e o site se adequou à minha tela. Não houve quebra, não houve perda de informação, mas eu consigo ter experiência de navegação independente da resolução. Em cada dispositivo eu vou ter uma experiência diferente. O site vai se adequar à resolução da tela. Isso é uma função nova no CSS3. Nós trabalhamos com Media Queries. E nós vemos também no curso de HTML5 como explorar isso para criar essas aplicações para a internet. Bom, como introdução, esse foi o material que eu preparei para que vocês tenham uma leve noção do que há disponível e do que há por vir também. Muita coisa, como eu disse, não tem aplicação ainda, mas está sendo desenvolvida. Vou aproveitar os minutos finais para tentar conversar, tirar algumas dúvidas. Agradeço, né, durante essa hora aí, a presença de vocês, a participação de vocês. E tudo isso que eu falei e muito mais a gente explora no módulo de HTML5. Um abraço a todos e fico à disposição mais alguns minutos aqui. Uma boa noite.